Então, existe essa cultura, assim, de crescimento, de chegar onde ninguém chegou, mas existe essa cultura também de ser cada vez mais humano, mais acolhedor e estar junto. E isso não é contraditório. É isso que a gente tem que Eu acabar. acho que esse é o detalhe que mudaria o jogo de muitas empresas. Entender que a performance não é ou é um, não é um ou é outro, sabe? Porque Uma coisa quando não você exclui a fala outra. isso, isso soa diferente nos ouvidos. Porque a gente meio que É contra... é contra-intuitivo. É, Você escuta e fala assim, meu, humano e performance, nossa, nem tem como, né? tem. Porque a crença que a gente tem é que o cara que tem muito resultado é o cara extremamente sob pressão, que ele abdica de qualquer carinho, digamos assim, né? É isso que vem na cabeça, pelo menos pra mim. Quando eu penso assim num resultado muito expressivo, eu imagino aquele negócio muito duro, assim. Talvez seja algo que eu tenha que ressignificar, inclusive. É porque existem formas de ver, mas quando você fala de performance, eu acho que performance é fazer com que o ser humano atinja o seu potencial máximo. É isso. É isso. É Isso é isso que ser eu. humano. Sabe o que eu tenho pavor? Eu tenho pavor de daqui uns anos eu encontrar com uma pessoa que trabalhou na Solids na rua e ela falar assim, eu não aprendi nada, eu não Ó, cresci. sim. Porque daí foi um É uma desperdício. responsabilidade minha. Eu tenho ali 750 pessoas, elas estão ali com seus 20, 30 anos. Tem gente de todas as idades, mas vamos pegar o recorte ali de uma população que está começando. Se eu não fizer essa pessoa crescer, se eu não fizer essa pessoa desenvolver, dar o melhor, eu estou comprometendo o futuro dela. Então, eu fazer uma boa gestão de performance não só é humano, como é o que se espera de um verdadeiro líder. Uau. Eu posso, se eu for um líder negligente, se eu for um líder que não desperta o potencial das pessoas, que não estimula as pessoas a crescerem, a ser melhores a cada dia, eu posso estar comprometendo o futuro delas. E isso é cruel. As pessoas confundem ser humano com ser omisso. Com ficar entregando sensação de prazer para as pessoas o tempo todo a qualquer custo. E não é isso que é liderança. Não é isso. Então, ser humano, ter uma liderança humana, é óbvio que envolve afeto, e a gente gosta do afeto. Envolve também Conversas esse duras. respeito, mas envolve fazer as pessoas crescerem e se tornarem melhores a cada dia. Porque se você não fizer isso, você pode estar comprometendo o futuro delas. E eu fico pensando, assim, gente, daqui 20 anos, como é que essas pessoas que estão hoje sob a minha responsabilidade estarão? O que eu estou plantando nelas hoje para que elas possam colher no futuro? E você lida bem e quando tem que ter uma conversa dura assim com as pessoas? Pra você é algo. Porque ao mesmo tempo, assim. Ao mesmo tempo que você é humano, assim. Às vezes acaba sendo difícil, né? Você tem que É ter uma conversa difícil. mais dura, né? É Aí difícil. como que a Mônica enxerga isso? De novo, é importante as regras claras. Né? Então, eu tenho um ótimo relacionamento com as pessoas. Eu gosto de estar. Eu sento com elas, eu almoço com elas, mas um líder faz o que precisa ser feito. Tá, ótimo. Não se trata de um concurso de popularidade. A gente precisa fazer o que tem que ser feito. Entendi. Então, eu sinto afeto pelas pessoas e de verdade, isso é uma característica minha. Eu me apego muito às pessoas, assim. Eu sinto afeto por Não, elas. isso eu consigo Eu me perceber. importo com elas. Dá pra ver realmente que você acredita no que você tá falando, assim, que você Mas pratica as isso. regras são claras. Entendi. Se naquele momento eu posso amar a pessoa, se naquele momento ela não estiver fazendo o que precisa ser feito, eu vou Tava na falar com regra, ela. né? A regra Entendi. está clara. Uau. Isso não tem nada. E isso é humano, porque você está colocando ali um limite importante. Você está ensinando. Sim. Aquilo ali pode até doer naquele momento, mas para a vida dela lá na frente vai ser fundamental. E eu não sei se você teve essa. Óbvio que você tá numa proporção de já diretamente trabalha com muito mais pessoas. E eu, dentro das minhas proporções, eu me impressiono muito, assim, conforme a gente vai conhecendo as pessoas. Tem coisas que a gente até se espanta, assim, esse uau, né? Tanto pro positivo quanto pro negativo, né? Eu acho que pessoas têm essa capacidade de nos surpreender o tempo inteiro. Quando a Mônica começa a trabalhar com essa, de conhecer mais pessoas, de se aprofundar nisso, o que que te surpreendeu muito em termos de comportamento humano, que te chamou muito a atenção, assim? E aí tem a ver também com a nossa cultura de performance. O ser humano pode ir muito mais longe do que ele imagina. Muito mais longe. Eu não imaginava, assim. Me olhasse no início da minha carreira empreendedora,
Eu não imaginava que eu chegaria até aqui. E eu sei que hoje eu não consigo nem imaginar até onde eu vou chegar. Uau. O ser humano sempre pode mais. E isso é uma coisa, é uma marca que eu procuro deixar nas pessoas. Acredita no ser humano. Ele pode ser melhor, ele pode crescer, ele pode chegar, ele pode ir além, ele pode ir além. Eu não gosto de limite. A gente, a sabe? gente acredita nisso. Então, É disso que pode ir a gente além. Vai, cresce, sabe? Sim. E a gente tem que ser o tipo de líder que estimula isso nas pessoas. Do jeito certo. Tem que tomar muito cuidado, porque às vezes, dependendo da dose, o que é remédio vira veneno. Então tem que ter sabedoria para fazer isso. Sim. Né? Eu acredito exatamente nisso que você está falando. Cara, esse é o forja. Você percebeu no início. A gente acredita exatamente nisso nas pessoas, de transformar o potencial delas em potência. Acredito exatamente nisso. Quando eu paro para pensar o porquê que eu acredito nisso, tá muito atrelado à minha fé. Tá muito atrelado à minha fé. Isso de não ter limite, um dia eu li uma frase assim que descreveu exatamente isso. Quando você fecha os olhos, o quão longe você consegue ir? Isso diz muito sobre o tamanho da sua fé. Ninguém tem um sonho maior do que a sua fé. Ninguém. E olha, eu vou falar que para ser empreendedor, assim, na minha trajetória, nada me alimentou mais do que a minha fé. Isso que eu ia te perguntar. Eu acredito nisso por causa da fé. A Mônica acredita nas pessoas por causa de quê? Primeiro porque um dia alguém viu em mim aquilo que eu não estava vendo. Isso é muito forte. Um dia alguém olhou para mim e falou que eu valia a pena. Um dia alguém morreu por mim. E para mim então é uma missão como líder. Eu preciso olhar para as pessoas da mesma forma como um dia alguém olhou para mim. Isso é muito forte, assim. Alguém acreditou em mim. Eu preciso de acreditar nas pessoas. Esse é um ponto. E muitas vezes a fé significa... E aí, fé é uma coisa que está na minha vida o tempo todo, assim, é uma coisa... E é engraçado, já teve momentos da história assim, que nada estava dando certo, tudo dando errado, não tinha dinheiro na conta, tudo dando errado. Eu juntava para a minha liderança e falei, gente, nós não vamos olhar para as circunstâncias. Vamos continuar firme, porque é isso, vamos caminhar, vamos com força, vai dar certo. Não tinha nada que apontasse que ia dar certo. Eu só tinha minha fé. E ela me salvou. Então, isso é um ponto. O segundo ponto que eu acho importante é que o líder, ele não pode... Isso eu aprendi porque um dia alguém fez isso comigo. O líder não pode tratar a pessoa pelo que ela é, mas pelo que ela pode ser. Isso muda o jogo. Então, eu procuro pegar o meu time e tratar eles, não da forma como eles estão agora. Mas é muito importante o líder tratar a pessoa da forma como ela pode ser. Você tem que profetizar. Então, se você molda o comportamento dessa forma. Se eu começo a tratar uma pessoa, olha, não, você é ruim, você é limitado. A pessoa vai ficar ruim, vai ficar limitada. Mas se você começa a ter um estilo de liderança onde você começa a trabalhar, a profetizar e começar a agir com a pessoa da forma como você gostaria que ela fosse, não necessariamente na forma como ela está agora, você vê o resultado acontecendo, você vê a mudança acontecendo. E isso é importante. Um dia alguém fez isso por mim, um dia alguém fez isso por você. Você tem que fazer isso. Uau. Isso tem a ver com fé.